Quero só reforçar, você que ligou a televisão agora, nós estamos entrevistando David Hall, candidato ao governo do estado do Acre pelo Agir, e ficou uma pergunta em aberto, porque no programa de governo dele, o programa de governo do David Hall tem como mote plano de governo 50 anos em 8. E uma das metas desse plano de governo é criar um ambiente que fomente, que incentive a criação de 80 mil empresas em 8 anos. Como? É exatamente isso, fomentar, né? Muita gente pensa, o David está prometendo criar 80 mil empregos. Não, é criar 80 mil empresas. Empresas, né? É criar as condições para que se tornem favoráveis. Então, a gente vai começar a fazer isso por meio da educação, sabe? Eu sou professor em sala de aula. No bloco passado você falou que a economia puxava a educação. Esse bloco você está falando que a educação puxa a economia. E aí? As duas coisas estão interligadas, né? Uma simbiose, uma via de mão dupla. É o seguinte, Ita, com o governo Temer, houve a reforma do ensino médio que mudou o currículo escolar do ensino médio. E a gente não tem mais aquelas disciplinas como era antigamente, português, matemática, de maneira fechada, estanque. Agora a gente trabalha com rotas onde as disciplinas elas dialogam entre si. E dentre um dos elementos fundamentais dessa nova perspectiva é o empreendedorismo, né? A gente vai expandir isso, trazendo isso, já começando nas séries finais do ensino fundamental, para que os nossos estudantes já comecem a se ambientar com o empreendedorismo. Porque o que ocorre? A gente acaba orientando os nossos alunos, né, direcionando para que ele faça uma faculdade ou para que ele faça um concurso público, mas nunca para que ele entre no ambiente dos negócios, para que ele possa andar com as próprias pernas e montar o seu negócio. A gente está propondo uma mudança de mentalidade para que essa geração possa, e aí a gente vai permitir que isso aconteça, vai criar as condições para fazer isso realmente acontecer. Todo estudante, né, terminando o seu ensino médio, que tiver vocação, que quiser, ele poderá ter a sua MEI, poderá ter a sua empresa montada. A gente sabe que as empresas elas têm uma vida útil, né? Nem todas prosperam. Mas digamos que se 40 mil empresas prosperarem e que cada um deles contratarem pelo menos uma outra pessoa, a gente já terá aí 80 mil novos postos de trabalho. É disso que a gente está falando. Mas deixa eu só reforçar. O que está no programa de governo não são 80 mil postos de trabalho ou 80 mil empregos. São 80 mil empresas. É isso? Eu li certo. Sim, sim. Uma MEI é uma pequena empresa, né? Um microempreendedor. E assim, agora existem também, a gente obviamente quer que venham investidores de fora, mas quer também que a prata da casa também possa alçar, né, novos caminhos, né, nova prosperidade econômica, né? E para que isso seja possível, a gente precisa ter diversas ações articuladas que possam estar integradas, né? Tirando essa parte do empreendedorismo nas escolas, né, dessa educação empreendedora, a gente também irá fazer com que o ITPEC, o antigo Dom Moacir, oferte cursos à luz do século XXI, né, cursos que as profissões estão demandando no mercado, porque ocorre que os cursos que são ofertados, os jovens fazem, mas continuam sem emprego, continuam sem oportunidade de trabalho. Bom você ter falado isso, porque você é professor do IFAC hoje, correto? Isso. O IFAC, o Instituto Federal do Acre, ele tem um perfil diferenciado da nossa Universidade Federal do Acre. Eu entendo que o IFAC, ele deveria, ou todos os institutos federais, dialogar muito com os governos estaduais, porque os governos estaduais, induzindo determinado segmento, isso, de certa forma, força os institutos federais a ir para aquele rumo também, oferecendo cursos que dialoguem com o que o governo estadual está apresentando. Eu queria, com isso, entender qual seria o papel dessas instituições federais em um possível, já que o assunto é educação, em um possível governo de David Hall.
Olha, a gente vai estreitar as relações com as instituições públicas, né, e, obviamente, o sistema educacional, né, havendo uma relação de cooperação, havendo um acordo da parte de lá também, né, porque não pode só o governo estadual querer, né. O que a gente quer ofertar para você, jovem, estudante, são cursos relacionados à área da internet das coisas, da inteligência artificial, sobre liderança, inteligência emocional, mas, sobretudo, isso que está sendo demandado. Tem gente assim, internautas, acho que quem está nos assistindo sabe que tem muita gente que está ganhando dinheiro com a internet, sabe? Gestão de tráfego de redes sociais, enfim. E eu acho que são esses tipos de cursos que vão fazer com que o nosso jovem possa ter uma qualificação técnica especializada, e é uma das barreiras que inviabiliza a vinda de investidores, sabe? Eu não tenho a menor dúvida, até porque a nossa mão de obra também não é uma exclusividade acreana, a nossa mão de obra é muito desqualificada, e você só consegue isso, obviamente, por meio da educação. Eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz ontem para o candidato Petecão, relacionado ainda sobre educação, sobre o ensino médio, que é um problema de exclusiva gestão do governo do Estado, não é? Eu queria saber de você isso, David. O ensino médio no Brasil todo não tem dado respostas à altura que o país precisa. O que você, como professor e como governador, o que você entende que tenha que mudar urgentemente no cenário da educação do Acre? Olha, Itaã, falar de educação é uma imensa responsabilidade, mas eu falo assim com muito entusiasmo, mas também com muita segurança, com muita tranquilidade, porque eu estou na linha de frente, eu sei o que é enfrentar uma sala de aula. Ocorre que o nosso sistema educacional está fadado ao fracasso nesse atual modelo, porque o mundo mudou, o mundo se modernizou, e quando você entra em uma sala de aula, parece que você está entrando numa sala de aula do século passado, sabe? Você que é jovem, você que é estudante, talvez as aulas não sejam tão interessantes para você, porque isso não é para esconder a preguiça, não, do aluno também, que o aluno também é preguiçoso, tem muito aluno malandro aí. Mas é porque não existe um diálogo. Veja, então, um aluno, ele prefere assistir uma videoaula do Felipe Castanhari no YouTube do que uma aula de história do professor. Pela linguagem. Mas se o aluno prefere assistir a uma aula na internet, e a uma aula presencial, ele aprende muito mais. Aprenderia muito mais. Pela metodologia de ensino, Itaã, pela forma, veja... E os nossos professores não estão preparados para isso, é isso? É porque nós fomos formados em uma época anterior, uma geração anterior. E o governo do Estado ainda não entendeu isso? De forma alguma. Veja, teve o programa Escola em Casa, né, do qual eu participei, fiz parte, a gente fez aulas gravadas para os nossos estudantes, e a audiência era baixíssima, a gente tinha mais audiência no Amazonas do que aqui no Acre, para você ter uma ideia. Então, assim, os professores precisam mudar a sua metodologia de ensino. Eu não estou dizendo que os professores são culpados, são responsáveis. Eu estou dizendo que não existe capacitação por parte da Secretaria de Educação. As formações pedagógicas é aquele mesmo oba-oba de sempre. Você conversa com qualquer professor e ele não entende como é que a Secretaria de Educação vem com aquela coisa defasada, sabe? Aquela pedagogia que já está ultrapassada. A gente precisa se atualizar, a gente precisa se modernizar, e isso ocorre não só do ponto de vista dos equipamentos, das ferramentas, né, de ter acesso à internet, mas também da própria metodologia de ensino, um ensino que seja mais atrativo para o estudante. E a gente tem um projeto em relação a isso, e a pandemia mostrou que nós estávamos muito atrasados no que se refere à implementação das tecnologias nas escolas, e a tecnologia veio para ficar. Você está comparando com instituições privadas ou você está comparando com o ensino público de outros estados? As duas coisas. Existem... Porque a pandemia ela aumentou ainda mais a diferença entre o estudante do ensino público do estudante do ensino privado. E houve um agravamento com relação também à evasão escolar. O número de alunos que deixaram a escola, seja para ajudar na família, do ponto de vista financeiro, né, na renda, seja porque não estava conseguindo aprender, ou porque tinha dificuldade de aprender, por N motivos, sabe? E a gente precisa reter, né, fazer com que esses alunos voltem para a escola e permaneçam nas escolas. Daí a necessidade de determinadas estratégias.
A gente tem como projeto a implementação de uma plataforma que o jovem poderá baixar o aplicativo, seja pelo celular, seja pelo tablet ou pelo computador. Às vezes, celular até que tem, a dificuldade às vezes é a internet. E aí uma parceria com a telefonia móvel para que mesmo sem crédito, assim como acontece com o WhatsApp, redes sociais, continue sendo ofertado para esse estudante, né, para que ele possa ter acesso a videoaulas gravadas. Isso até tira a sobrecarga do professor de estar a todo momento da mesma aula repetidas vezes de maneira exaustiva, aulas em áudio, slide, PDF. Os alunos aprendem de maneiras diversas porque nós somos diferentes. Então a gente tem que ter metodologias distintas, sabe? Eu vejo o candidato propondo a criação de escola militar. A escola militar até que serve para alguns perfis de pessoas, mas não serve para todo mundo. A gente não pode acreditar que existe um padrão que vai dizer que o aluno tem que aprender dessa determinada forma. Boa abordagem. Me diga uma coisa, você fomentaria mais a abertura de mais escolas militares ou o número que tem está bom? Olha, eu quero ver o resultado. Eu acho que a gente ainda não teve tempo para ver o resultado disso. Acho que o tempo ainda é curto, mas havendo a necessidade, né, principalmente, ele foi implementar, as escolas existem principalmente nesses bairros mais periféricos, né, prometendo um resultado no perfil do aluno. Eu não condeno a escola militar, mas também não acho que é a salvação, né? Eu acho que as escolas que tem, eu acho que a gente pode ver o resultado disso, da geração das crianças que serão formadas, sendo positivo, aí a gente pode pensar em ampliar. Mas eu acho que, sobretudo, é a escola 2.0, é chegar com a tecnologia. É a tecnologia, né? 100% das escolas públicas terem acesso à internet. A ideia de escola 2.0 é apenas acesso à internet, é isso? Não. É essa nova abordagem metodológica, né? Mais atualizada, mais interativa, divertida, que nessa plataforma a gente também tenha uma metrificação para que a gente possa acompanhar o desenvolvimento do aluno, ver o que está dando certo, o que não está dando certo, e com base nessas informações a gente propõe políticas públicas. Então é uma série de estratégias que elas dialogam entre si. O professor, ele precisa ir trabalhar feliz, né? É difícil você ver um professor feliz, sabe? David, vamos adiantar, porque senão a gente vai ficar falando muito sobre educação, é importante, mas a gente precisa avançar. Saúde, eu queria entender o que você, vamos lá, vou ser generoso, o que você destacaria do que está no teu programa, o que você destacaria em questão de saúde? Olha, Itaã, a nossa perspectiva com relação à saúde pública, nós estamos plenamente cientes de que é responsabilidade do Estado cuidar das questões da saúde, no que se refere à média e alta complexidade. Só que as prefeituras não estão dando conta da baixa complexidade e o investimento que se faz lá na prevenção, antes que a doença ocorra, ele é muito mais eficaz. Você seria mais intervencionista, uma vez governador? Você faria intervencionista no sentido de estar mais próximos dos prefeitos? Exatamente, com a saúde preventiva, sabe? Por exemplo, né? Isso está relacionado. Infraestrutura, saneamento básico. Eu esqueci agora o percentual, mas é um percentual elevado de doenças infecciosas, né, que causam congestionamento lá nas filas, né, nas UPAs, nos hospitais, porque não foram tratados lá atrás. A questão do saneamento básico, sabe? Esgotos a céu aberto, a água que não é tratada. Se a gente cuidar disso, se a gente resolver esse problema, e o custo vai ser muito menor depois, quando se faz o comparativo, a gente evita uma série de doenças que serão desencadeadas. Mas a gente vai cuidar da saúde preventiva, sabe? O nosso investimento é reduzir a questão da obesidade, com atividades esportivas, atividades lúdicas, de prazer ou de lazer, porque não é só a questão da saúde física, né? A saúde como um todo, a saúde mental também. Se você fosse governador do estado do Acre, vou fazer essa última pergunta porque o nosso tempo já acabou, mas se você fosse governador do estado do Acre e tivesse um aperreio igual aquele das crianças que morreram em função daquela síndrome respiratória, o que você faria? Olha,
Você faria diferente do que o Gladson fez? Sem sombra de dúvida. Ele Você acha que ele se furtou a assumir a responsabilidade daquilo? foi omisso diante daquela situação. Ele poderia ter agido diferente. Eu teria agido diferente no lugar dele. De que forma? Procuraria resolver. Era um problema que caberia uma ação enérgica e imediata do Estado, sabe? Garantir as condições para as crianças fossem tratadas imediatamente. Aquilo ali foi um problema de falta de política ou foi um problema de saúde, uma questão técnica, ou faltou política ali? Eu acho que foi as duas coisas. Agora, aquilo que compete a ele, a responsabilidade que era dele, como governador, ele não fez. Então, ele é parcialmente responsável por isso. Foram mortes políticas? Também. Nós vamos para o intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta, vamos continuar a conversa com David Hall. Agora vamos tratar de infraestrutura, que é um dos gargalos da nossa economia também. O David Hall está querendo triplicar o PIB do Acre em 8 anos. Vamos para o intervalo e já voltamos.